Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E vamos ler a partir do versículo 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Vamos ler somente mais um versículo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E Ele, isto é, o Senhor Jesus Cristo, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, estes os versículos que eu gostaria de ler, a ajuda de Deus. Quem estava terça-feira aqui pode lembrar que nós pensamos a respeito de um caso de um homem que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo quando houve a crucificação. Era o caso do ladrão. E eu lembro de ter comentado de passagem que era impossível do homem sair daquela situação. Ele estava ali pregado ao lado do Senhor Jesus Cristo. E em outras palavras, prezado ouvinte, ele contemplava perante si a morte certa. Ele bem sabia que dentro de poucas horas, no máximo, ele partiria desta vida e entraria na eternidade. E realmente nada, e eu acredito que ele bem sabia, podia evitar aquilo. A morte viria dentro de poucas horas. Era algo certo. Era algo que ele sabia. Hoje nós temos lido a respeito de um caso de um homem. E é um caso diferente. Por que, diz alguém? Porque eu acredito que da mesma forma que no ladrão da cruz, este homem tinha poucas horas ainda de vida. Mas a grande diferença está que ele não sabia. Ele não sabia que aquele dia, que aquela noite seria a sua última. Então, você consegue ver num caso, um homem que sabia que a morte estava chegando.
No outro caso que lemos hoje, um homem que não sabia que a morte estava se aproximando. Não é assim, prezado ouvinte? Não é assim? Muitas pessoas, quando estão doentes, ali no leito de morte, o médico chama, família se reúne. Fulano tem no máximo tanto tempo. Sabem que vai morrer. Mas nós temos que nos deparar com a grande realidade. Que ao mesmo tempo, nós não sabemos quando vamos partir desta vida. Não sabemos. E hoje de noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria de falar um pouco deste assunto, que talvez não seja nem um pouco agradável para você ouvir e nem para mim falar. Mas é uma grande realidade. A realidade do momento de nós partirmos desta vida, de nós morrermos, de nós deixarmos esta vida para entrarmos na eternidade. Ah, prezado ouvinte, a morte, eu sei que não é um assunto agradável de se ouvir. Queremos distância deste assunto. Queremos distância deste assunto. É um assunto que com certeza não faz parte das nossas conversas cotidianas. Queremos distância deste assunto. E quando este assunto entra, muitas vezes ele acaba com uma certa gozação, com motivo de piada. Por quê? Porque não queremos encará-lo na sua realidade. Fugimos deste assunto. É um assunto que está realmente todos os dias nos jornais. E vemos, mas não damos tanta atenção. Por quê? Porque não é com a gente, é com os outros. E passamos e não damos a devida atenção, porque não chegou para nós. Eu quero por alguns momentos aqui, fazer com que nós pensemos que este dia vai chegar na vida de cada um de nós, na minha, na sua. E eu quero dizer para você o que a Bíblia tem a dizer quando chegar este exato momento. Momento em que nós não sabemos. Momento em que nós não sabemos quando vai se dar, nem em que circunstância vai se dar. Mas sabemos que um dia vai chegar. O que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto, prezado ouvinte? A Bíblia tem a dizer o seguinte, que naquele dado momento em que a pessoa morre, o seu corpo, ele vai para o cemitério, ele vai para a sua sepultura. Mas enquanto aquelas pessoas estão até mesmo velando aquele corpo, existe algo que entrou na eternidade. O que é este algo? A passagem que nós lemos aqui, hoje de noite, nos fala de algo que existe em nós, realmente algo que não está sujeito à morte. A Bíblia fala da nossa alma. E no momento em que o corpo morre, a alma, ela entra na eternidade para estar no seu destino eterno. Amigos, nós temos lido de um homem e nós lemos a respeito dele, a respeito destas palavras. Louco, Deus dizendo para ele, Deus falando, louco, esta noite te pedirão a tua alma.
alma deste homem, no momento em que ele morresse, seria encaminhada para o seu destino eterno. A palavra de Deus nos revela que somente há dois destinos na eternidade. Há somente dois lugares onde cada um de nós aqui hoje de noite, eu, você e qualquer pessoa neste mundo vai estar. Vai estar. Ou você vai se encontrar no céu. Ó, que assim seja. Por toda a eternidade, por todo o sempre. Ou a sua alma vai se encontrar no inferno e no tormento eterno. Isso, como diz a expressão, eterno, por todo o sempre. Prezados ouvintes, o que é que vai definir onde é que você vai estar? Onde é que a sua alma vai estar por toda a eternidade? O que vai definir é se você resolveu o problema dos seus pecados aqui nesta vida. Este homem estava por partir aquela mesma noite. E o seu lamentável destino seria o tormento eterno, o inferno, por toda a eternidade. E você pergunta, mas por quê? Por que um homem como este teria um destino assim? Por que Deus permitiria que uma pessoa tivesse um destino assim? Porque ele morreu, assim como ele viveu, prezado ouvinte. Deixa-me explicar isto. Ele morreu assim como ele viveu. Ele viveu em seus pecados, sem se preocupar em tratar deste assunto. Ele morreu em seus pecados. E agora ele estava pagando, ele iria pagar por toda a eternidade pelos pecados que ele não se preocupou em tratar do assunto enquanto estava vivo. Prezado ouvinte, a Bíblia fala da salvação da alma. A nossa alma está manchada pelo pecado. A nossa alma, enquanto estiver com a mancha do pecado, não pode habitar na presença de Deus. Prezado ouvinte, a sua alma é preciosa, porque é você mesmo. É a sua real pessoa, é você mesmo que está sentado no banco onde está. O corpo, como eu já disse, um dia vai para o cemitério, mas você, a sua alma, vai estar eternamente ou no paraíso de Deus, ou no castigo de Deus, no inferno. Pensem só nisso. Pensem só nessa grande e tremenda realidade que a Bíblia nos apresenta, não que nós estamos lhe apresentando. E naquele exato momento em que a morte chegar, todas as oportunidades de receber o perdão dos seus pecados vão desaparecer. Todas as oportunidades de receber a salvação da sua alma vão desaparecer. E a palavra de Deus fala que aqueles que abrirão os seus olhos no inferno nunca mais alcançarão a misericórdia de Deus. Não há misericórdia lá. As oportunidades
lembrança daqueles que estiverem lá por toda a eternidade. Lembranças, recordações de ter ouvido a mensagem do Evangelho e de não ter aproveitado. Diz alguém: mas como é que eu posso obter a salvação da minha alma? Eu li ali em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 15 que Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos. Nós temos pensado desde segunda-feira, prezado ouvinte, que Deus, o que Ele mais quer é que você não venha a estar no lugar de tormento, e que para que isso fosse possível, Ele enviou o Seu Filho dos céus. O Senhor Jesus Cristo nasceu neste mundo, o Salvador, para salvar o povo dos seus pecados, para tornar possível a nossa salvação. Ele se dirigiu à cruz do Calvário, onde Ele se deu a si mesmo em preço de redenção, de resgate por todos nós. E agora nós podemos receber a salvação das nossas almas, porque Ele já morreu por nós, porque Ele já tomou o nosso lugar, porque Deus ficou satisfeito com aquilo que Ele fez. Agora Ele pode nos dar perdão na base da morte do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz. Eu quero dizer que hoje de noite, se a morte viesse na sua vida, e você tivesse o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, todo o suficiente, se você já o tivesse recebido como tal, a morte seria uma passagem para a presença do Senhor. Você não precisaria ter medo algum de enfrentar esta grande realidade que vai chegar nas nossas vidas. Prezado ouvinte, nas palavras do apóstolo Paulo, para aquele que confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, quando morrer, imediatamente é estar com Cristo, o que é muito melhor. O que é muito melhor. É isso que acontece no momento da partida, prezado ouvinte. A pessoa entra na presença do Senhor. Você lembra do ladrão na cruz? Não deu tempo de nós entrarmos mais. Mas dentro de poucas horas o homem ia morrer. Mas ele colocou a sua vida em inteira confiança daquele que estava ao seu lado, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E qual foi a garantia que ele recebeu da boca do próprio Salvador? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que ele ouviu da boca do Salvador. Por quê? Porque ele confiou nele. E a morte que estava se aproximando não poderia desfazer aquela garantia. Era uma garantia divina. Era uma garantia daquele que estava morrendo pelo ladrão e morrendo por todos nós. Era uma garantia saindo da boca daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E no momento em que o ladrão morreu, ele entrou, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, no paraíso. No paraíso. Ah, prezado ouvinte, é isso que Deus quer para você?
É isso que Deus quer para todas as pessoas. Nós vemos que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você entende? Para que você seja salvo hoje de noite, para que você tenha a alma salva, para que você tenha o perdão dos seus pecados, para que quando chegar a morte você possa ter a garantia de estar lá no céu. Você precisa ter o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. É isso que você precisa na sua vida hoje de noite. Diz alguém: como é que isto pode ser? Como é que isto pode acontecer? Nós lemos ali em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Cristo morreu por todos, para que os que vivem, para que os que depositaram a sua fé nele, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Prezado ouvinte, você precisa chegar no momento na sua vida de compreender não só que Cristo morreu por todos, mas que Cristo morreu por mim. Por mim. Na mesma compreensão que o apóstolo Paulo escreveu em outro trecho da palavra de Deus: o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, ele diz. Por mim. Você tem que esquecer de todos mais neste momento e pensar consigo mesmo: mas ele morreu por mim, em meu lugar, morto para me salvar. E nesta compreensão, você deposita a sua simples fé naquele que te substituiu sobre a cruz do Calvário. Ah, prezado ouvinte, Deus quer, e Cristo quer, muito mais do que libertá-lo do inferno. Isso já seria uma coisa grande demais e uma necessidade que você precisa, uma necessidade que é urgente. Você precisa escapar do inferno. Mas conforme em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, Cristo tem um propósito para a sua vida. Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo não vivam mais para si. Este homem de que nós lemos, ele vivia para si, tratando dos seus interesses, procurando ajuntar riquezas para este mundo, para esta vida, em nenhum momento se preocupando com a sua alma, em nenhum momento se preocupando com os seus pecados, em nenhum momento se preocupando que um dia ele iria prestar contas diante de Deus, em nenhum momento pensando nessas grandes realidades, em nenhum momento pensando que ele iria morrer. Nós vemos aqui que ele achava que teria muitos anos pela frente. Muitos anos. Enquanto isso, Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite. E ele não estava preparado para aquela partida. Você precisa estar preparado para o dia da sua morte. E à luz do fato que nós não sabemos quando vai ser, tomara que você seja sábio e no banco aí onde você está, sem precisar se manifestar para ninguém, sem precisar chamar a atenção de ninguém, compreendendo que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, para livrá-lo do inferno, para lhe trazer salvação. Você deposita sua confiança nele
um ato de fé, prezado ouvinte. Lembra? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não precisa fazer nada. Você precisa somente receber Senhor Jesus Cristo, que tudo fez. Que tudo fez. E como eu disse, Deus tem um propósito na sua vida. Que você não viva mais para si mesmo, buscando atender os seus anseios neste mundo, aproveitando dos prazeres que o mundo tem a oferecer. Ele tem um propósito, para que os que vivem pela fé nele não vivam mais para si, mas vivam para quem? Vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Prezado ouvinte, Cristo quer entrar na sua vida. Ele quer ser o seu Salvador. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer lhe dar uma nova vida. Ele quer lhe dar a verdadeira vida. E somente Ele pode fazer isso em você. Se você, arrependido dos seus pecados, confiar nele, naquilo que ele fez sobre a cruz do Calvário, crê no Senhor Jesus Cristo hoje de noite, prezado ouvinte, e será salvo. Tomara que essa seja a sua experiência.